Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos para a nossa última aula dessa unidade 1. Nós vamos falar hoje sobre mimesis, né, que também significa representação. O texto base para essa aula é um texto da Leila Perrone Moisés, que se chama Criação do Texto Literário, ok? Basicamente esse texto fala, né, sobre criação, representação, e vários outros conceitos importantes também para o campo da literatura, ok? A Leila começa o texto dela, né, dizendo que toda escolha de palavras, né, toda vez que eu escolho um conceito para falar sobre a criação literária, para falar sobre o texto literário de uma maneira geral, ou para falar sobre literatura, a própria escolha das palavras já implica, né, numa determinada teoria. Então, por exemplo, se eu chamo o texto literário, né, de texto, ao dizer texto, né, eu já estou me concentrando um pouco baseado nas teorias formalistas, por exemplo, na materialidade, né, de um determinado objeto, né, no texto enquanto uma coisa concreta, com uma forma, com uma estrutura, né, com um desenho que eu possa desmontar ou montar a partir da minha leitura, né? Então essa ideia de texto ou de textualidade é até relativamente contemporânea, né? Porque as teorias formalistas elas aparecem já no século XX, né? No início do século XX, mais precisamente 1920, ok? Então se eu falo texto, ao invés de falar, por exemplo, poema ou romance ou canção, eu já estou um pouco, né? Isso já mostra que eu estou um pouco afinada, né, com essa teoria formalista, por exemplo. Se eu falo em criação literária, que durante muito tempo a expressão mais usada foi de fato essa, né, eu já estou dentro de uma ideia ou de um aspecto um tanto quanto idealista, né, talvez até romântico, da literatura, que vê a criação de forma muito semelhante, por exemplo, à criação divina, né, como algo, uma inspiração, né, que vem de alguma coisa que está fora do autor, né, portanto, tem um caráter meio mágico, o texto viria, né, ou o poema, ou a fala daquele personagem viria de forma autônoma para o leitor, para o autor, perdão. Então, a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente, né? Mas quando eu falo numa criação, né, de certa forma, eu já estou amparado numa visão um pouco mais idealista de literatura. E essa era a proposta, ou a ideia clássica, por exemplo, né? Tanto que os gregos chamavam de musas, né, justamente aquelas entidades que inspiravam os autores a compor, a criar os seus textos. Por outro lado, se eu falo, por exemplo, como mais recentemente, né, em invenção, então o autor inventa alguma coisa, né? Eu também estou dentro do plano da criação, mas não mais de uma criação mágica, parecida com a criação divina, né? E sim, eu já estou dentro de um universo mais humano, mais humilde, de certa forma, né? Então eu não crio de uma forma mágica, como se algo viesse através de mim e brotasse dos meus dedos, né? Eu corro atrás, eu trabalho, então é toda uma visão de artefato, né? Um texto como um artesanato, como algo que eu vou montando, a duras penas ali, eu vou trabalhando, vou afinando, vou tirando alguma parte, colocando outra, né? Então tem muito a ver com uma ideia mesmo de tecnologia, né? Essa é uma visão um pouco mais recente, né? Mas de qualquer forma também ela mostra, né, também uma inclinação mais pragmática, né? Uma visão um pouco mais pragmática da literatura enquanto algo que é criado não por entidades externas ao homem, mas pelo próprio homem, né? Pelo próprio escritor, pela própria escritora, né? Por outro lado, também uma outra visão também moderna, né, mas um pouco diferente, se eu chamo a criação literária, por exemplo, de produção, né, o texto é algo que a escritora ou o escritor produz, né, eu já tenho uma visão um tanto quanto marxista, né, ou materialista mesmo,
dessa criação literária, vendo essa criação como uma mercadoria, como tendo uma determinada utilidade, né, na sociedade, e eu posso, por exemplo, vender esse texto, né? Eu posso usá-lo também justamente para denunciar determinados aspectos da sociedade, aspectos produtivos, aspectos sociais, políticos, etc., né? Então, essa visão, né, da literatura vê, principalmente, por exemplo, teóricos que são vinculados à sociologia, né, sociólogos da literatura, digamos assim, veem a literatura muito em torno dessa dicotomia, né, de produtores e consumidores. Então, os autores, escritores seriam produtores, né, de uma determinada mercadoria que os consumidores iriam aprovar ou não, né, iriam consumir, e esse consumo, né, vai me dar, por exemplo, o valor de mercado, por exemplo, desses objetos, desses materiais, né? Então, cada uma dessas palavras, né, implica, né, ou tem por trás, digamos assim, uma determinada teoria literária, uma determinada visão da literatura. Então, o simples modo como eu escolho, né, o meu vocabulário já mostra mais ou menos a minha vinculação, teórica, ok? Então, essa é uma questão interessante para vocês observarem, né, quando vocês estiverem lendo livros ou textos de teoria, né, qual é o vocabulário que esses teóricos usam, né, se eles veem a criação como algo divino, se eles veem a criação como algo produzido, né, pelo engenho humano, pela inteligência humana ou pelo esforço tecnológico de um determinado indivíduo, ou se eles veem esse texto, por exemplo, como uma produção social, né, de uma determinada pessoa, né, que está vinculada a uma determinada classe, que está vinculada a um determinado conjunto, né, de valores, de classe, etc. e tal, ok? Outras duas possibilidades, né, são a representação literária e a expressão literária, né, conforme a Leila fala no texto dela. Quando eu chamo o texto ou a literatura de representação, quando eu parto dessa ideia, né, de representação, eu estou me referindo a toda uma teoria da literatura, da estética também, da história e da filosofia, que vê a literatura e a arte, de uma maneira geral, como mimesis, como imitação, como representação. Ou seja, a literatura seria uma cópia do real, mais ou menos próxima desse real, né? Então, é o que a gente chama de literatura referencial, né? Então, ela faz referência a uma série de coisas que estão no mundo, né? Então, se eu falo árvore no texto, eu faço referência, né? Eu estou chamando, eu estou evocando árvores reais, né? Ou o mais próximo possível da realidade, né? Então, esse conceito é o que a gente vai trabalhar mais, né, nessa aula, essa ideia da literatura como representação. Por outro lado, né, mais recentemente, especificamente a partir do século XVIII, a gente tem uma visão da literatura enquanto expressão. Então, eu não estou mais fazendo referência a coisas concretas do mundo, né, ou a aspectos mais ou menos concretos, mas sim a aspectos psicológicos. Então, a literatura, ela serviria como uma expressão da subjetividade, né, como uma forma de transmitir pensamentos, emoções, afetos, né, ou mesmo ideias, né, da psique ou da psicologia daquele indivíduo, né? Então, a expressão literária não faz mais referência ao mundo, mas faz referência ao mundo interior, ao mundo do sujeito, ao mundo do autor, tá? Então, são duas visões parecidas, mas um pouco diferentes, né? Porque aqui, nessa ideia de mimes, de representação, eu teria uma representação de algo que estaria no mundo, ou que está no mundo, mesmo que seja um mundo imaginário, enquanto que do lado da expressão eu estou tentando representar algo mais subjetivo, algo mais sutil, da ordem da emoção, né? Então aqui eu estou representando, nesse primeiro ponto, o mundo exterior, e aqui eu tento representar, ou melhor, expressar
o mundo interior, o mundo dos meus afetos, né? O mundo da minha memória também, né? O mundo do sentimento, ok? Dito isso, né, destacado essa abordagem sobre os conceitos, né, que envolvem esse universo da literatura e da criação literária, a Leila começa a explicar, né, que a literatura, ela basicamente, né, ela vai dizer ou tentar dizer sobre a realidade, mas sempre, como ela é feita de linguagem, né, ela acaba falhando nesse projeto. Então aqui tem uma citação do texto, né, ela diz que a literatura parte de um real que ela pretende dizer, ou seja, que ela deseja dizer, que ela busca dizer, né, então ela tenta falar sobre esse real, ela tenta representar esse real, da melhor maneira possível, esse é o projeto dela, é o desejo dela, né? Só que ela falha ao fazer isso, né? Mais para frente ela vai explicar que ela falha justamente porque ela usa a ferramenta que é a linguagem, né? Que é uma ferramenta imperfeita, digamos assim, mas ao falhar, né? Mesmo tentando fazer uma coisa e não conseguindo, no que ela falha, no que ela consegue, no que ela não consegue, né, representar o real, ela acaba representando uma outra coisa. Ela acaba desvendando um mundo ou revelando um mundo, de acordo com a Leila, mais real do que aquele que ela pretendia dizer ou representar, né? Essa é uma noção aí um pouco complexa, né? Mas ao longo da aula eu espero que isso fique um pouco mais claro, né? Mas basicamente diz respeito a uma incapacidade da linguagem, né? De representar um mundo. Então, por exemplo, se você tem um sentimento muito intenso, muito forte, né, que mexe com você de uma forma muito devastadora, muito absoluta, e você quer transmitir aquilo para alguém, né, às vezes faltam palavras, às vezes não, quase sempre, né, as palavras às vezes não dizem, né, o tamanho do seu amor, o tamanho da sua tristeza, o tamanho da sua alegria, né, ou o tamanho da sua fé, se for um fenômeno, um poema religioso que você quer escrever, por exemplo, né? Enfim, as palavras não conseguem dizer tudo, né? Elas falham ao dizer esse mundo, mas ao mesmo tempo, ao tentar, elas conseguem alguma coisa, né? E que alguma coisa é essa, né? Isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Bom, a Leila vai falar também, né, que a literatura nasce de uma dupla falta. Então vamos tentar desenvolver um pouco essa ideia, né? A primeira falta está no mundo, né? O mundo é insatisfatório, a gente tem uma série de limitações, né, que nos confrangem, né? Limitações físicas, econômicas, de mundo, às vezes até questões psicológicas, subjetivas, né? Problemas de amor, problemas de dinheiro, problemas de saúde, né? Problema que não falta, né? Então, se o mundo é insatisfatório, se de certa forma a gente tem uma série de descontentamentos, né, em relação à nossa vida, e às vezes até a nossa vida está boa, mas de qualquer maneira eu percebo que a vida de milhares, milhões de outras pessoas não é tão boa quanto a minha, por exemplo. Então eu tenho uma insatisfação de ordem social, de ordem coletiva, né? Mesmo que a minha vida esteja satisfatória para mim, né? Então, eu tenho vários tipos de descontentamento, né? De insatisfações em relação ao mundo. De fato, o mundo raramente está de acordo, né, com os nossos desejos, com as nossas expectativas, ou com aquilo que seria o ideal, né? E, é claro, o ser humano ao longo do tempo, né, desde que ele surge na Terra, ele foi criando várias formas de lidar com esses problemas, com essas insatisfações, com esses descontentamentos, né, que ele tem em relação à própria vida ou à vida do mundo, né, da Terra em geral, né. Uma dessas formas de reagir a isso, né, é sem dúvida a religião, né. Existem centenas de religiões no mundo, né, e além das religiões vocês encontram também seitas ou visões de mundo místicas, né, que às vezes não chegam a se organizar numa religião, mas também criam, né, um pouco esse escape, né, essa fuga do mundo real, do mundo concreto com seus problemas, para criar alguma espécie de satisfação
geralmente fora do mundo, né? Em algum céu ou em algum outro tempo, né? No futuro, em algum futuro longínquo, né? Quando uma determinada coisa acontece. Por exemplo, quando Cristo retornar, né? Que é a visão dos cristãos. Ou no caso dos católicos eu tenho, né? Se eu sou um bom cristão, eu posso ir para o céu, eu posso ir para o inferno. Enfim, todas as religiões, em maior ou menor grau, criam algum tipo de opção, né, ou de outros mundos possíveis, para que a pessoa se encontre um pouco mais satisfeita, ou se não satisfeita, pelo menos menos insatisfeita com a vida que ela tem, né? Uma outra forma de reagir também é a ação social, a ação política, né? Então eu não estou contente com a minha situação, né? Com a minha situação social, política, então eu vou me reunir com outras pessoas que também estão insatisfeitas. Eu vou propor algum tipo de ação, né? Às vezes até de revolução mesmo, em relação ao que acontece, para tentar ver se eu mudo de forma concreta, né, a minha realidade. E uma outra coisa, né, uma outra possibilidade também é quando eu tento, né, eu tento ficar mais satisfeito com o mundo a partir da imaginação. É claro que o aspecto religioso e o aspecto imaginativo são bem próximos, né? Mas no caso da imaginação, né, que não é propriamente mística, né? Então é dela que vai tratar, por exemplo, a arte, a literatura em geral, tá? Então, por isso que muitas vezes eu chamo de arte religiosa, por exemplo, porque é uma representação parecida, né, com a arte em geral, mas muito voltada para aspectos religiosos, místicos, espirituais. Como eu falei em alguma outra aula aí para trás, né, a arte e a espiritualidade, elas nascem juntas, né? Depois elas se separam ao longo do tempo, né? A gente pode trabalhar isso em alguns dos encontros síncronos, ok? Mas enfim, a religião, a ação social, política, revolucionária, né, e a imaginação são formas, né, diferentes, não muito diferentes, às vezes um pouco parecidas, mas de reconstruir o mundo, né, a partir das ideias, a partir das palavras, no caso da literatura, por exemplo, ou da música, né, ou das imagens, como é o caso da pintura, ou das formas, né, como é o caso, por exemplo, da escultura, da arquitetura, ou a partir dos sons, né, como é o caso da música. A música também, né, trabalha sons e imagens musicais ao mesmo tempo. Mais recentemente ela usa as palavras também. Então, quando eu estudo de alguma maneira, né, eu já estou nesse plano da imaginação. Eu estou tentando imaginar um mundo que é ou melhor, geralmente melhor do que esse que eu vivo, que eu percebo, né, que eu experimento. Às vezes eu imagino pior, um mundo pior do que ele é, às vezes até para tentar ver, né, o que de pior possível pode acontecer, até para tentar me preparar, né? Então a imaginação às vezes prepara o homem para cenários desastrosos, né? E essa imaginação negativa às vezes faz com que a gente se prepare ou tente evitar determinadas situações, né? E às vezes eu imagino, né, eu crio, reconstruo o mundo de uma forma parecida com o mundo né? Às vezes para justamente tentar entendê-lo melhor, que seria o caso da arte realista, né? Ou o mais realista possível, a gente vai trabalhar isso também nessa aula e na próxima. Então, a arte, né, e a literatura de uma maneira geral, ela diz as coisas como elas são, que é o caso, né, dessa reconstrução próxima do real, ou como elas deveriam ser, né? Então ela aponta para a falta que está no mundo, para as faltas, né? Porque são várias. Tá faltando coisa aqui, faltando ali, faltando ali, faltando lá. E nem sempre essa literatura, essa arte vai trabalhar para compensar essas faltas. Às vezes a ideia é colocar o dedo na ferida mesmo, é mostrar que essas faltas existem, para que as pessoas que leem, né, esses livros, no caso da literatura, ou no caso das artes plásticas, as pessoas que veem aqueles quadros, por exemplo, representando situações horríveis, né, para que eu possa ver o que está acontecendo e reagir de alguma forma, eu como leitora ou como espectador,
tá? Então, isso são formas de reagir ao mundo insatisfatório, né? E basicamente isso está na base, né, ou na motivação inicial da criação literária. Então, a primeira falta são as faltas do próprio mundo, né? E a segunda falta são justamente as faltas do sistema, né, que a arte e a literatura usam ou tentam usar para mostrar essas faltas do mundo, né, que é a linguagem. Então, a literatura pretende, né, ou busca suprir essa falta do mundo, as faltas do mundo, usando um sistema que também funciona em falta, né, que é a própria linguagem. Então, é uma dupla falta, uma falta que está no mundo e outra falta que está na própria linguagem, né? Então, é como se uma falta tentasse entender a outra, né? Por isso que a Leila fala que a literatura nasce de uma dupla falta, né? Que é uma falta, é a falta constitutiva da própria existência, né, no nosso mundo concreto, e outra são as faltas da própria linguagem, que não dá conta, né, de falar ou de representar tudo que existe no mundo, né, em sua infinitude, né, em sua variedade, em sua complexidade. Já falei um pouco sobre isso, né, alguns minutinhos atrás, mas é interessante que esse poema, né, da Alejandra Pizarnik fala exatamente sobre isso, né? Quando ela diz assim: não, as palavras não fazem amor, fazem ausência. Se digo água, beberei? Se digo pão, comerei? Então é um poema que diz exatamente sobre essa falta da linguagem, né? Então a palavra água, evoca a sede, a sua satisfação, mas ela não satisfaz a sede, assim como o pão, a palavra pão não satisfaz a fome, né? Então a palavra às vezes ela tá ali para representar uma coisa, né? Para evocar uma coisa, para fazer referência a uma coisa que está lá no mundo, mas ela própria não é aquela coisa, né? Ela é uma ideia da coisa, ela é uma representação, ela é uma cópia, né? Ela é uma imagem, ela é uma figura, ou seja, ela não é a própria coisa, ela é a ausência justamente daquela coisa. Se eu digo árvore, eu não tenho uma árvore em si, muito menos a sua sombra, eu tenho a ideia da árvore, a ideia das folhas, do tronco, da sombra, né? Assim como com a palavra pão, eu tenho a ideia da saciedade, da fome, né? do sabor, mas eu não tenho o pão, né? Portanto, eu não posso comer aquela palavra, eu não posso beber aquela palavra, eu só posso pensar naquilo, o que é bem interessante, né? Então, a partir dessas duas faltas, a gente tem a literatura, né? E, portanto, é interessante, né, quando a Leila coloca que a linguagem, ela não quer, embora ela queira, pretenda, né, substituir o mundo, ela não substitui o mundo, né? Ela chama esse mundo, ou no caso do poema da Alejandra, né, ela evoca uma ausência, né? Então, a gente poderia chamar isso de uma pretensão representativa da linguagem. A linguagem quer substituir o mundo, ela quer entrar no lugar do mundo, mas ela não consegue, né? Porque ela não tem a densidade, a concretude, a infinidade, né? E a diversidade do mundo. Mas ela é capaz, talvez justamente porque ela não substitua o mundo, mas ela é capaz de evocá-lo, ela é capaz de chamá-lo à imaginação, né? Ela é capaz de criar uma imagem do mundo na nossa mente, né? Quando eu falo cão, eu penso em algum cão, claro que cada um vai pensar numa raça de cão específica, ou em um cão genérico, né? Mas de qualquer maneira eu evoco esse cão com as palavras, né? Então eu sou capaz ali de criar uma imagem do mundo, e essas palavras elas conseguem ampliar as faltas do mundo ou reduzir as faltas do mundo, ou às vezes reduzir os excessos do mundo, né? Então basicamente ela distorce, ou melhor, ela pode distorcer ou deformar o mundo. Eu separei aqui o D do formar, né? Porque ela também forma o mundo. A gente já falou sobre isso em alguns encontros síncronos, né?
A partir da forma como eu digo as coisas, eu posso formar determinadas ideias, eu posso formar, inclusive, alguns preconceitos, né? Então, a linguagem, ela não substitui o mundo, mas ela forma e deforma esse mundo, né? Ela transforma esse mundo também, né? Então, é justamente por isso que a Leila vai dizer que a literatura nunca vai poder ser 100% realista, né? Justamente porque ela parte desse sistema em falta que é a linguagem. Então, a linguagem nunca vai dar conta de representar fielmente o mundo, né? Embora muita gente diga que a literatura é um espelho do mundo, pode até ser que seja um espelho, mas é um espelho desses de circo, né? Que deixa a pessoa menor ou maior, ou mais gorda, ou mais esticada, ou em curvas, né? Então, essa representação, né? Ela sempre vai ser imperfeita, tá? Ou ela vai ser excessiva, né? Ela vai exagerar alguns aspectos, ou ela vai faltar, né? Ela não vai dar conta de dizer tudo que existe no mundo, tá? Então, nessa aula e na próxima, né, a gente vai pensar aspectos, né, questões, problemas relacionados ao realismo, né? Porque a gente sempre diz de um texto realista, né, de um romance realista, de um poema realista, ou de uma fotografia realista, do cinema realista, como se ele fosse tal e qual a realidade, né? Mas ele não é, né? O realismo absoluto não pode existir, porque o realismo 100% é o próprio mundo, né? Então, eu tenho aí, né, eu entendo o realismo como um conjunto de efeitos, efeitos que criam uma certa ilusão de realidade, um efeito de real, né, que é um conceito do Barthes. Então eu crio uma certa ideia de realismo, né? É como se eu dissesse para o leitor, olha, eu estou tentando fazer um texto que é o mais próximo possível da realidade. Você sabe que não é 100% próximo da realidade, 100% colado na realidade, porque senão seria a própria realidade, né? Então eu não tenho, por exemplo, o cheiro, né? Eu posso evocar cheiros, mas eu não tenho o cheiro em si, né? Por mais que a pessoa ao ler sinta, né, ou imagine aqueles cheiros. Isso quando o autor não cria cheiros, por exemplo, imaginários, né? E aí a pessoa tem que tentar realmente imaginar aquilo. Então, se eu tenho uma obra, por exemplo, que se diz realista, ela pode ser realista, né? Mas ela não vai ser real. Ela vai ser próxima do real, mais próxima possível. Então, a gente tem que entender o realismo como um conjunto de efeitos. Tem uma série de técnicas e de estratégias, né, e de convenções criadas aí ao longo do tempo, né, na história da literatura, na história da arte, que dizem se aquela obra é mais ou menos próxima daquilo que a gente chama de real. Né? Se ela for muito próxima, se ela já tiver, se perceber, né, que o objetivo dela é representar o mais fielmente possível a realidade, eu posso chamar de realista, né? Mas ela nunca vai ser 100% realista, né? Porque ela já parte de uma coisa que não é 100% real, né? Que é a linguagem, como eu falei. Então, mesmo que eu diga pão, né? Eu não vou estar trazendo aquele pão concreto ali, eu não vou saciar a fome de ninguém, né? Então, só de eu usar a linguagem eu já tenho uma impossibilidade de fazer uma obra absolutamente realista ou real, concreta, né? Então, eu sempre vou estar em algum nível de distanciamento da realidade. A realidade está aqui, por mais que a obra realista queira se aproximar dela o mais possível, ela nunca consegue, é como se ela nunca chegasse, né? Ela nunca chega, ela nunca alcança, porque né, eu parto de uma ferramenta, né, que é a linguagem, que não alcança o real na sua plenitude, né? E o real na sua plenitude, a gente já comentou em alguns encontros síncronos, né, que é impossível de alcançar, né? Ele é inacessível ao homem, né, porque ele é infinito, né? Então, se Deus existe, ele consegue, né, atingir esse infinito, ver milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, milhões de pessoas nascendo e morrendo ao mesmo tempo, né? Milhões de galáxias nascendo e morrendo, o universo se expandindo, né? As plantas todas do mundo, né? Fazendo fotossíntese, milhares, né? Milhões, na verdade bilhões de pessoas pensando, cada uma delas que é única, né?
e por aí vai. Então, o real é infinito, né? E a realidade nada mais é do que uma tradução, do que uma redução desse real. E a literatura realista, ou a arte realista, o cinema realista, ele vai tentar se aproximar desse real o mais possível, mas é claro que ele não vai conseguir, tá? Então a gente tem que partir dessa ideia que o realismo nada mais é do que uma convenção, né? Do que um desejo de real, mas é um desejo que não é nunca 100% satisfeito.